Curso de Interpretação da NBR ISO 14001, versão 2015, Sistemas de Gestão Ambiental, Módulo 1. Neste módulo 1, vamos considerar 0.0. Introdução, 0.1. Histórico, 0.2. Objetivo de um sistema de gestão ambiental, 0.3. Fatores de sucesso, 0.4. Ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Action, e 0.5. Conteúdo desta norma, 1. Escopo, 2. Referências normativas, 3. Termos e definições, 3.1. ABNT-NBR ISO 14001-2015, 3.2. Outras características referente à NBR ISO 14001-2015, 3.3. Detalhamento de informações, 3.4. Anexo SL, estrutura macro. 3.5. Sumário. 4. Contexto da organização, e 5. Liderança. Introdução. Essa esfera azul e brilhante é nosso mundo. Nós o chamamos de Terra e o dividimos em uma infinidade de países. Nós habituamos a vê-lo em partes, cada nação cuidando do seu próprio território, sem se preocupar com o restante do mundo. Hoje, sabemos que isso é um grande erro. Devemos aprender a ver nosso planeta como um todo e respeitá-lo. Ele é nosso lar. A poluição, os desmatamentos, o desequilíbrio ecológico são problemas que não têm fronteiras. Nossa existência depende das atitudes e soluções que encontramos agora. 0.1. Histórico. Alcançar um equilíbrio entre meio ambiente, a sociedade e a economia é considerado fundamental para que seja possível satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas necessidades. O objetivo do desenvolvimento sustentável é alcançado com o equilíbrio dos três pilares da sustentabilidade: as expectativas da sociedade em relação ao desenvolvimento sustentável, a transparência e a responsabilização por prestar contas têm evoluído com a legislação cada vez mais rigorosa. Com isso, as organizações têm adotado uma abordagem sistemática na gestão ambiental, com a implementação de sistemas de gestão ambiental que visam contribuir com o pilar ambiental da sustentabilidade. 0.2. Objetivo de um sistema de gestão ambiental. O objetivo da NBR ISO 14001 versão 2015 é prover às organizações uma estrutura para a proteção do meio ambiente e possibilitar uma resposta a mudanças das condições ambientais em equilíbrio com as necessidades socioeconômicas. Esta norma especifica os requisitos que permitem que uma organização alcance os resultados pretendidos e definidos para o seu sistema de gestão ambiental. Esta norma, assim como outras normas, não se destina a aumentar ou alterar os requisitos legais de uma organização. 0.3. Fatores de sucesso. O sucesso de um sistema de gestão ambiental depende do comprometimento de todos os níveis e funções da organização. As organizações podem alcançar as oportunidades de prevenção ou mitigação dos impactos ambientais adversos e intensificar os impactos ambientais benéficos, particularmente aqueles com implicações estratégicas e competitivas. O nível de detalhe e complexidade do sistema de gestão ambiental variará dependendo do contexto da organização, do escopo do seu sistema de gestão ambiental, de seus requisitos legais e outros requisitos e da natureza de suas atividades, produtos e serviços, incluindo seus aspectos ambientais e impactos ambientais associados. 0.4. Ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Action. Esta figura vai ajudar você a entender como os requisitos da NBR ISO 14001 versão 2015 estão alinhados ao ciclo PDCA. De início temo, contexto da organização. Requisito 4. É importante definir o escopo do sistema de gestão ambiental. Requisitos 4.3 e 4.4. Observe que no lado superior esquerdo da figura, temos a entrada de questões internas e externas. Requisito 4.1. Do lado superior direito, necessidades e expectativas das partes interessadas. Requisito 4.2. Apresentamos nas laterais do círculo ao centro da figura as etapas do ciclo PDCA. Ao centro da figura, liderança.
Requisito 5. E para que possamos ter início ao ciclo PDCA, temos o requisito 6, planejamento, que está relacionado à letra P, plan, do PDCA, suporte. Requisito 7 operação. Requisito 8, está relacionado à letra D, DU do PDCA, avaliação de desempenho. Requisito 9, está relacionado à letra C, cheque do PDCA. E por fim, o requisito 10, melhoria. Este está relacionado à letra A, Act 1, etapa final do ciclo PDCA. E finalizando este ciclo, temos as saídas requeridas do Sistema de Gestão Ambiental. Nota: os números entre parênteses referem-se aos números dos requisitos da NBR ISO 14001 versão 2015. 0.5. Conteúdo desta norma. Norma está em conformidade com os requisitos da ISO para as normas de sistema de gestão. Estes requisitos incluem uma estrutura de alto nível, texto central idêntico e termos de definições centrais comuns, com o objetivo de beneficiar os usuários que estiverem implementado diversas normas de sistema de gestão da ISO. Esta norma não inclui requisitos específicos para outros sistemas de gestão, como aqueles para a gestão da qualidade, gestão da saúde e segurança ocupacional, gestão da energia ou gestão financeira. No entanto, esta norma permite que uma organização use uma abordagem comum e baseada na mentalidade de risco, para integrar seu sistema de gestão ambiental com os requisitos de outros sistemas de gestão. 1. Escopo. Requisitos para um sistema de gestão ambiental que uma organização pode usar para aumentar o seu desempenho ambiental, aumento do desempenho ambiental, atendimento dos requisitos legais e outros requisitos, alcance dos objetivos ambientais. O escopo da ISO 14001 versão 2015 está especificado no padrão internacional para uma organização que está tentando melhorar seu desempenho ambiental. O ESG destina-se a ser utilizado por uma organização, permitindo que a organização gerencie suas responsabilidades ambientais de maneira bem estruturada para ajudar a contribuir para o pilar ambiental da sustentabilidade. O ESG está no local para ajudar uma organização a atingir suas metas de gerenciamento ambiental. Quando sua organização coloca em prática o SGA, não apenas você está ajudando o ambiente com suas práticas, mas também está melhorando o valor de sua organização e das partes interessadas. O SGA foi projetado para todas as organizações, apesar do tipo, tamanho ou natureza. Além disso, o SGA se aplica a todos os aspectos de uma organização, como suas atividades, produtos e serviços que a organização determinou que pode controlar ou influenciar. O padrão internacional pode ser integrado no todo ou em parte para melhorar a gestão ambiental. No entanto, a conformidade não pode ser reivindicada, a menos que todos os seus requisitos estejam integrados no SG de uma organização e sejam atendidos sem exclusão. 2. Referências normativas. Não há referências normativas. A cláusula é mantida para manter o mesmo esquema de numeração com todos os outros padrões do sistema de gerenciamento ISO. 3. Termos e definições, sistema de gestão ambiental, política ambiental, organização, alta direção, parte interessada, meio ambiente, aspecto ambiental, condição ambiental, impacto ambiental, objetivo ambiental, prevenção da poluição, requisito, obrigações de cumprimento, riscos e oportunidades, competência, informação documentada, ciclo de vida, terceirizar, processo, auditoria, conformidade, não conformidade, ação corretiva, melhoria contínua, eficácia, indicador, monitoramento, medição, desempenho ambiental. 3.1. ABNT-NBR ISO 14001-2015. De acordo com a ISO Survey de 2012, existem cerca de 267 mil empresas certificadas na ABNT-NBR ISO 14001 no mundo. A ABNT-NBR ISO 14001 é um modelo de sistema para gestão ambiental composta por requisitos e guia para uso. 3.2. Outras características referente à NBR ISO 14001-2015, é prevista uma revisão a cada 5 anos, revisão realizada pelo Comitê Técnico TC 207, da ISO,
No Brasil, a área de gestão ambiental é representada pelo Comitê CB 38 da ABNT. A norma ISO 14001 teve sua publicação inicial em 1996 e foi revisada em 2004 e 2015. Manter relevância para as organizações em geral, refletir as mais novas tendências, integrar-se com outros sistemas de gestão, por exemplo, ISO 9001 e ISO 45001 e etc. Refletir os ambientes cada vez mais complexos em que as organizações operam, certificar-se de que o padrão reflete as necessidades de todas as partes interessadas. Outras características referente à NBR ISO 14001-2015. 1. Gestão estratégica. 2. Contexto da organização. 3. Partes interessadas. 4. Desempenho ambiental. 5. Perspectiva do ciclo de vida. 6. Riscos e oportunidades. 7. Documentação. 8. Ação preventiva. 9. Comunicação. 10. Avaliação de desempenho. 11. Liderança. 12. Fornecedores. 13. Alinhamento com outras normas. 3.3. Detalhamento de informações. 5.1. Gestão estratégica. A organização deve incluir na política um compromisso com a proteção do meio ambiente e a prevenção da poluição e mais um que pode ser, por exemplo, o uso de recursos sustentáveis, minimização das alterações climáticas e adaptação e proteção da biodiversidade dos ecossistemas e etc. 5.2. Contexto da organização. Os contextos internos e externos que são relevantes para seu propósito e que afetam a capacidade da organização de alcançar os resultados pretendidos do seu SGA devem ser determinados, para alavancar benefícios para a organização e para o meio ambiente. 3.3. Detalhamento de informações. 5.3. Partes interessadas. Devem ser determinadas aquelas que podem perceber ou ser afetadas: clientes, comunidade, fornecedores, reguladores, investidores, empregados, etc. Atenção a questões ou mudanças das necessidades das partes interessadas, incluindo obrigações de conformidade, compliance, e as condições ambientais locais, regionais ou globais que afetem a organização ou que possam ser afetadas por ela. 3.3. Detalhamento de informações. 5.4. Desempenho ambiental. Passou-se da melhoria do sistema de gestão, SG, para a melhoria do desempenho ambiental. A organização deverá, quando aplicável, reduzir emissões, efluentes e resíduos a níveis estabelecidos pela própria organização. Foi enfatizada a necessidade de ter compromisso com o desenvolvimento sustentado. 3.3. Detalhamento de informações. 5.5. Perspectiva do ciclo de vida. Além da exigência atual de gerenciar os aspectos ambientais associados aos produtos e serviços adquiridos, as organizações terão que estender seu controle e influência aos impactos ambientais associados ao uso de produtos e ao seu tratamento ou disposição de fim de vida. Não há, porém, nenhum requisito para a realização de uma avaliação do ciclo de vida, o CV, completa. Deve ser considerada a Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS. 3.3. Detalhamento de informações. 5. 6. Riscos e oportunidades. Riscos e oportunidades devem ser determinados e tratados, para garantir que o SG atinja os resultados pretendidos, para prevenir ou reduzir impactos ambientais negativos e atingir a melhoria contínua. As diretrizes da ISO 31000 podem ser utilizadas como referência. Ações prioritárias para mitigar riscos associados a ameaças e ações para explorar riscos associados a oportunidades deverão ser integradas ao planejamento operacional do SGA. Risco, efeito da incerteza. 3.3. Detalhamento de informações. 5.7. Documentação. Consideração do impacto das mudanças nas tecnologias de comunicação e informação nos sistemas de gestão,
Generalização do conceito de documentos pela introdução do termo informação documentada. Não se fala mais em procedimentos documentados e registros. A organização terá flexibilidade para determinar quando são necessários procedimentos para garantir o controle eficaz de processos. 5.8. Ação preventiva. O texto do anexo SL não inclui o requisito ação preventiva, uma vez que agora é assumido que todo sistema será uma ferramenta preventiva. 3.3. Detalhamento de informações. 5.9. Comunicação. Foi acrescentado: o desenvolvimento de uma estratégia de comunicação, interna e externa, inclui o requisito para o estabelecimento de procedimento para que as pessoas, que trabalham sob o controle da organização, deem sugestões para a melhoria do sistema de gestão. A decisão de comunicar externamente deverá ser tomada pela organização levando em conta requisitos dos órgãos reguladores e expectativas das partes interessadas, mas ela deve comunicar interna e externamente relevantes informações do seu desempenho ambiental. 3.3. Detalhamento de informações. 5.10. Avaliação de desempenho. A organização deve definir indicadores ambientais para avaliar e demonstrar o atendimento a cada objetivo ambiental. Deve ainda monitorar o progresso em relação aos objetivos ambientais da organização. As informações devem ser transparentes e disponíveis. O planejamento das auditorias internas deve levar em conta os objetivos de meio ambiente, feedback de partes interessadas e mudanças no sistema. A análise crítica pela administração deve levar em consideração orientação estratégica da organização, questões externas e internas, eficácia das ações para riscos e oportunidades. 3.3. Detalhamento de informações. 5.11. Ampliação nas responsabilidades da liderança para promover gestão ambiental. A alta direção passa a ter um envolvimento ainda maior, necessitando entender os aspectos e impactos ambientais de sua organização e levando os mesmos em consideração na gestão da organização. Prestação de contas da eficácia do sistema de gestão ambiental, SGA. Compatibilidade da política e objetivos com a direção estratégica e o contexto. Aplicação da política. Integração do sistema de gestão ambiental SGA em processos de negócio da organização. Promoção da conscientização. Envolver, orientando e apoiando as pessoas para contribuir, promover a melhoria contínua, apoiar o gerenciamento para demonstrar a sua liderança. 3.3. Detalhamento de informações. 5.12. Fornecedores. A organização deve determinar a sua exigência ambiental para a aquisição de produtos e serviços. Comunicar seus requisitos ambientais relevantes a provedores externos, incluindo os subcontratados. Considerar a necessidade de fornecer informações sobre potenciais impactos ambientais significativos associados com o transporte ou fornecimento, a utilização, o tratamento de fim de vida e disposição final de seus produtos e serviços. 3.3. Detalhamento de informações. 5.13. Alinhamento entre as normas. Anexo SL. Resolução ISO-TMB 18/2012, 15 e 16 de fevereiro de 2012. Estabeleceu o anexo SL para as normas de SG da ISO. Estrutura comum de alto nível. Sequência de requisitos. Texto comum para as normas de sistemas de gestão e é esperado que o texto comum possa representar perto de 30% a 40% do conteúdo de qualquer norma de sistema de gestão ISO. Principais termos e definições comuns de sistemas de gestão. Estrutura macro comum. Interpretação da organização e seu contexto/riscos. Liderança. Informação documentada. Ao invés de documentação ou registros, ação preventiva está agora incorporada ao sistema. 3.4. Anexo SL. Estrutura macro. Prefácio. Introdução. 1. Escopo. 2. Referências normativas. 3. Termos e definições. 4. Contexto da organização. 5. Liderança. 6. Planejamento. 7. Suporte, incluindo recursos. 8. Operações. 9. Avaliação de desempenho. 10. Melhoria.
3.5. Sumário. 4. Contexto da organização. 4.1. Entendendo a organização e seu contexto. 4.2. Entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas. 4.3. Determinar o escopo do sistema de gestão ambiental. 4.4. Sistema de gestão ambiental. 5. Liderança. 5.1. Liderança e comprometimento. 5.2. Política ambiental. 5.3. Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais. 6. Planejamento. 6.1. Ações para abordar riscos e oportunidades. 6.1.1. Generalidades. 6.1.2. Aspectos ambientais. 6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos. 6.1.4. Planejamento de ações. 6.2. Objetivos ambientais e planejamento para alcançá-los. 3.5. Sumário. 6. Planejamento. Continuação. 6.2.1. Objetivos ambientais. 6.2.2. Planejamento de ações para atingir os objetivos ambientais. 7. Apoio. 7.1. Recursos. 7.2. Competência. 7.3 Conscientização. 7.4. Comunicação. 7.4.1. Generalidades. 7.4.2. Comunicação interna. 7.4.3. Comunicação externa. 7.5. Informação documentada. 7.5.1. Generalidades. 7.5.2. Criação e atualização. 7.5.3. Controle de informações documentadas. 3.5. Sumário. 8. Operação. 8.1. Planejamento e controle operacional. 8.2. Preparação e resposta a emergências. 9. Avaliação de desempenho. 9.1. Monitoramento, medição, análise e avaliação. 9.1.1. Generalidades. 9.1.2. Avaliação da conformidade. 9.2. Auditoria interna. 9.2.1. Geral. 9.2.2. Programa de auditoria interna. 9.3. Análise crítica pela direção. 10. Melhoria. 10.1. Generalidades. 10.2. Não conformidade e ações corretivas. 10.3. Melhoria contínua. 4. Contexto da organização. 4.1. Entendendo a organização e seu contexto, a organização deve determinar as questões externas e internas que sejam pertinentes para o seu propósito e que afetem sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos do seu SGA. Tais questões devem incluir condições ambientais que afetam ou são capazes de afetar a organização. Exemplo 1. Posto de combustível, vazamento, contamina o ambiente. Exemplo 2. Plantação de flores, chuva ácida, pode destruir as flores. Para que serve esse item? A organização deve compreender qual o seu contexto e qual caminho ela quer seguir. Se existe a compreensão clara sobre quem somos e para onde vamos, as chances de sucesso da organização serão muito maiores. Organizações que não conhecem suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças não sobrevivem por muito tempo. Afinal, saber onde somos mais fortes e mais fracos, nos mantém atentos sobre eventuais mudanças, além de nos deixar cientes de nossas possibilidades e limitações. Veja um exemplo. Uma empresa recebe o pedido de uma grande quantidade de mercadoria, para ser entregue em um curto espaço de tempo. Antes de garantir o serviço, a empresa realiza uma análise da sua real capacidade produtiva, do seu quadro de pessoal disponível e detecta que, infelizmente, não terá condições de entregar o que foi pedido. Esse é um exemplo de uma empresa que fez o dever de casa. Portanto, se protegeu de prometer algo que não ia cumprir. A norma deseja que a organização se conheça para que assim ela possa elaborar a sua estratégia, definir onde ela quer chegar, quais seus objetivos, o que a norma quer dizer. A organização precisa compreender seu contexto e realizar o planejamento estratégico. Planejamento estratégico é o processo de elaborar a estratégia de uma organização e definir como ela pode ser alcançada. Para isso,
A organização precisa definir, analisar e monitorar as questões internas e as questões externas. Questões internas são questões que podem influenciar na capacidade da organização de atingir suas metas e resultados pretendidos. São questões que estão sob o controle da organização. As questões internas são divididas em forças, pontos fortes, e fraquezas, pontos fracos. Qualidade do produto, boas instalações e equipamentos são exemplos de pontos fortes. Já a equipe desmotivada, alto endividamento são exemplos de pontos fracos. Questões externas são questões que podem influenciar na capacidade da organização de atingir suas metas e resultados pretendidos, mas que não estão sob o controle da organização. As questões externas são divididas em oportunidades e ameaças. Investimentos externos, mão de obra farta são exemplos de oportunidades. Já a entrada de fortes concorrentes, pirataria dos seus produtos são exemplos de ameaças. Portanto, ao se conhecer, a organização aumentará suas chances de sucesso e conseguirá melhorar cada vez mais, como atender à norma. Para determinar o contexto da organização, a fim de definir o direcionamento estratégico, devemos definir quais as questões internas e as questões externas relevantes. Uma das ferramentas mais utilizadas para realizar o planejamento estratégico é a análise SWOT, que significa strengths, forças, pontos fortes que podem contribuir para o sucesso da organização, weaknesses, fraquezas, pontos fracos que podem contribuir para o insucesso da organização, opportunities, oportunidades, oportunidades que podem contribuir para o sucesso da organização, threats, ameaças, ameaças que podem contribuir para o insucesso da organização. Com análise SWOT, é possível definir, de forma rápida e eficaz, o contexto onde a organização está inserida e então determinar o direcionamento estratégico ideal para a organização neste momento. Periodicamente, essas informações devem ser revistas e reavaliadas. 4.2. Entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas, a organização deve determinar as partes interessadas que sejam pertinentes para o SGA, as necessidades e expectativas pertinentes, ou seja, requisitos, dessas partes interessadas. Quais dessas necessidades e expectativas se tornam seus requisitos legais e outros requisitos? Exemplo: clientes, comunidades, fornecedores, provedores externos, órgãos reguladores, organizações não governamentais, investidores e funcionários. Para que serve esse item? Partes interessadas correspondem a todos os elementos, pessoas, instituições, grupos, órgãos governamentais, etc., que de alguma forma afetam ou são afetados pela nossa organização. Como exemplos de partes interessadas temos os clientes, os colaboradores, os sócios, os concorrentes, os fornecedores, a sociedade, entre outros. As partes interessadas da organização podem variar de acordo com sua realidade ou de acordo com o contexto no qual está inserida. Além de identificar as partes interessadas, precisamos, também, definir os seus requisitos. Requisitos são as necessidades da parte interessada. Exemplo: parte interessada: clientes podem ter como requisito a qualidade dos serviços e do atendimento. Assim, a organização terá como meta trabalhar para oferecer um serviço de qualidade. Colaboradores têm como requisito o reconhecimento de suas competências, ou seja, que a organização leve em conta o tempo de experiência, as graduações e os treinamentos que o colaborador realizou para determinar o seu salário e benefícios. Cabe à organização determinar se esse é um requisito que será atendido ou não. Logo, ao saber quais são as partes interessadas e quais as suas necessidades, a organização conseguirá determinar a melhor maneira de lidar com essas questões para alcançar a satisfação das suas partes interessadas. O que a norma quer dizer? A norma exige que a organização seja capaz de definir quem são as partes interessadas relevantes e quais os seus requisitos. Requisitos das partes interessadas são as necessidades e expectativas das partes interessadas em relação à organização, que devem ser avaliadas, monitoradas e atendidas. É importante observar que devemos definir os requisitos pertinentes, ou seja, os requisitos que estão de acordo com o sistema de gestão ambiental. Exemplificando, a parte interessada cliente pode ter um requisito preço baixo. Entretanto, se a organização é um hotel de luxo, podemos considerar que esse não é um requisito pertinente. Em suma, requisitos pertinentes são aqueles que a organização se propõe atender. Portanto, a norma pretende garantir que a organização conheça os elementos que possam afetá-la e saiba como lidar com elas, ou seja,
quais as suas necessidades e expectativas, como atender à norma. A organização deve determinar as partes interessadas que sejam pertinentes para o sistema de gestão da qualidade, definir todos os elementos que afetem a organização, como pessoas, instituições, grupos, órgãos governamentais, os requisitos dessas partes interessadas que sejam pertinentes para o sistema de gestão da qualidade, definir quais são as necessidades e as expectativas das partes interessadas que a organização se propõe a atender. Além de definir, a norma exige que seja realizado um monitoramento das partes interessadas e seus requisitos pertinentes. O monitoramento é de grande importância, pois retornará dados, facilitando o entendimento sobre o efeito ou não das partes interessadas e seus requisitos no seu SGA. Cabe à organização estabelecer como fará esse monitoramento. Por exemplo, a pesquisa de satisfação do cliente é uma forma da organização ter informações se a parte interessada cliente está satisfeita, se a organização está conseguindo atender aos requisitos dela. Determinar o escopo do sistema de gestão ambiental. A organização deve determinar os limites e aplicabilidade do SGA para estabelecer o seu escopo. Ao determinar esse escopo, a organização deve considerar as questões externas e internas referidas em 4.1, os requisitos legais e outros requisitos referidos em 4.2, as suas unidades organizacionais, funções e limites físicos, suas atividades, produtos e serviços, sua autoridade e capacidade de exercer controle e influência. Uma vez definido o escopo, todas as atividades, produtos e serviços da organização dentro deste escopo precisam ser incluídos no SGA. O escopo deve ser mantido como informação documentada e estar disponível para as partes interessadas. Exemplos de escopo: geração de energia elétrica na Eletrobras, vendas, produção, embalagem e entrega de eletrodomésticos na unidade 3 localizada em Minas Gerais MG. Para que serve esse item? Determinar o escopo e definir exatamente onde o sistema de gestão ambiental se aplica. Em outras palavras, é dizer o que está dentro e o que está fora do SGA. O escopo irá descrever a sua organização de forma simples e resumida. Exemplo: uma organização fabrica e vende vassouras e móveis, porém ela resolve que apenas a fabricação de móveis será controlada pelo SGA. Então apenas a fabricação de móveis terá sua qualidade controlada pelo SGA. O escopo dessa organização poderia ser produção e comercialização de móveis em madeira de demolição. Para determinar o escopo, a organização deve considerar as questões internas e externas, as necessidades das partes interessadas e os produtos e serviços da organização. Com isso, a organização define qual o limite do seu sistema de gestão ambiental. Essa análise ajudará a organização a direcionar suas atividades em busca dos melhores resultados. O que a norma quer dizer? O escopo é uma forma resumida de descrever a organização. Nele declaramos os tipos de produtos e serviços cobertos pelo SGA. O escopo delimita a atuação do SGA na organização e deve ser mantido como um documento da organização, podendo ser de maneira impressa ou virtual. A norma determina que a análise do contexto da organização esteja coerente com o escopo determinado. Em outras palavras, se nós vamos definir um escopo limitado, com apenas alguns produtos e serviços, toda a análise de questões internas e externas e as partes interessadas precisam ser coerentes com o escopo limitado. Da mesma forma, se vamos definir um escopo amplo, com todos os produtos e serviços, toda a análise do contexto precisa ser coerente com o escopo abrangente. Todos os requisitos da norma devem ser aplicados ao escopo do SGA. No entanto, quando a organização entender que um ou mais requisitos da norma não são aplicáveis ao seu escopo, poderá excluí-los, desde que a organização explique o motivo. Por exemplo, o item 8.3 da NBR ISO 9001. Apenas um exemplo para ajudar no seu entendimento: projeto e desenvolvimento de produtos e serviços. Muitas organizações não desenvolvem projetos. Projetos podem ser definidos como esforço temporário para criar um resultado único, como desenvolvimento de novos produtos, projetos de engenharia, etc. Ou item 8.5.3 da NBR ISO 9001. Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos. Algumas organizações nunca têm sob a sua responsabilidade propriedades pertencentes a terceiros. Portanto, a norma deseja que a organização defina seu escopo, definindo a aplicabilidade do seu sistema de gestão ambiental, como atender à norma. Ao determinar o escopo, a organização deve considerar
As questões externas e internas são as questões que podem influenciar na capacidade da organização de atingir suas metas e resultados pretendidos. As questões internas são as questões que estão sob o controle da organização e são divididas em forças e fraquezas, como por exemplo profissionais qualificados, boa reputação, lucros reduzidos, falta de estoque, etc. As questões externas são as que não estão sob o controle da organização e são divididas em oportunidades e ameaças, como por exemplo novas tecnologias ofertadas, aumento da demanda, crise econômica, aumento do valor dos tributos, etc. Os requisitos das partes interessadas pertinentes referidos em 4.2. Os requisitos são as necessidades das partes interessadas. Partes interessadas são elementos que podem afetar a organização, como pessoas, instituições, grupos, sócios, colaboradores, clientes, fornecedores, etc. Por exemplo, a parte interessada sócio pode ter como requisitos o retorno do investimento e crescimento da organização, os produtos e serviços da organização, quais os produtos e serviços que a organização oferece que estarão dentro do SGA. Ao elaborar o escopo, a organização deve documentá-lo. Se algum item da norma não se aplicar ao escopo determinado, a organização pode excluí-lo, desde que a exclusão do item não afete a capacidade da organização de oferecer os produtos e serviços conforme o planejado. 4.4. Sistema de gestão ambiental. Para alcançar os resultados pretendidos, incluindo o aumento do seu desempenho ambiental, a organização deve estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um SGA, incluindo os processos necessários e suas interações, em conformidade de acordo com os requisitos desta norma. A organização deve considerar os conhecimentos adquiridos em 4.1 e 4.2, para estabelecer e manter o SGA, ferramentas usadas para melhoria. 1. Política e objetivos ambientais. 2. Monitoramento e análise dos indicadores ambientais. 3. Auditorias. 4. Identificação de não conformidades e realização de ações corretivas. 5. Análise crítica pela alta direção. Para que serve esse item? Para um produto ser fabricado ou um serviço ser prestado, ele precisa passar por algumas atividades até sua conclusão. A esse conjunto de atividades damos o nome de processo. Todo o processo possui entradas e saídas. As entradas para um processo são geralmente as saídas de outros processos e as saídas de um processo são geralmente as entradas para outros processos. Um processo global pode ser formado por vários processos ou subprocessos. Exemplo: um processo de fazer um bolo pode possuir as etapas: fazer a massa, assar o bolo, decorar o bolo e entregar ao cliente. Cada uma das etapas são um subprocesso do processo global fazer o bolo. A entrada do processo fazer a massa são os ingredientes nas quantidades indicadas pela receita. A saída é a massa pronta que, consequentemente, e a entrada da próxima etapa, que é assar o bolo. A saída dessa etapa será o bolo assado, que será a entrada da próxima etapa e assim por diante. Mas não são apenas as etapas que formam um processo. Também precisamos de alguns recursos para que o processo seja concretizado. Continuando com o exemplo do bolo, precisaremos de um bom confeiteiro, de uma boa receita, dos ingredientes, de um forno bom, de um ambiente adequado, com a higiene adequada, entre outras questões. Em suma, ao determinar os processos, a organização deve analisar as atividades que o compõem, os recursos necessários, as entradas e saídas esperadas, quem serão as pessoas responsáveis, entre outros itens que garantirão que o produto final seja aquilo que foi determinado para ser. O que a norma quer dizer? A norma quer que a organização planeje o processo antes da sua execução, definindo todos os pontos importantes. A organização precisa controlar e garantir que os recursos necessários estarão disponíveis, pois só assim teremos um produto ou serviço de qualidade. A norma diz que a organização deve determinar os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade. Isso significa que a organização tem a liberdade de determinar os processos que considerar como necessários para que o seu sistema de gestão ambiental atinja os objetivos desejados. O fato é que, se estamos pensando em controlar um processo e não estamos vendo nenhuma vantagem significativa para nossa organização, esse processo não deve ser controlado. Controlar esse processo pode gerar grande desperdício de tempo e de recursos em nossa organização. Logo, cabe à organização decidir quais processos ela vai determinar como necessários, para que todo o apoio seja disponibilizado.
A organização deve documentar as informações dos processos que foram definidos e os resultados obtidos, como atender à norma. A norma cita algumas questões que devem ser levadas em conta na hora de definir os processos da organização. Veja abaixo. Determinar as entradas requeridas e as saídas esperadas desses processos. A entrada de um processo é o insumo que o processo utiliza para gerar as saídas esperadas. Por exemplo, se temos o processo de fabricação de móveis de madeira, as entradas provavelmente seriam madeiras, ferragens, cola, pregos, parafusos e etc. Uma saída esperada de um processo é o que se pretende que o processo seja capaz de produzir. Por exemplo, ainda no processo de fabricação de móveis de madeira, a saída esperada, provavelmente, seria móveis de madeira com qualidade. Podemos, também, dizer que as saídas são o final de um processo, o seu objetivo a ser atingido. Determinar a sequência e a interação desses processos. Definir a interação entre os processos é entender a ordem em que os processos ocorrem no sistema produtivo. Isso permite compreender o relacionamento entre os processos e como eles dependem uns dos outros. Por exemplo, uma empresa fictícia, prestadora de serviços que vende e instala sistemas de segurança predial, supondo que tudo comece com o processo de vendas. Após uma venda ser realizada, é preciso comprar os equipamentos que serão instalados. Se isto é verdade, então existe uma relação entre o processo de vendas e o processo de compras. Nesse caso, a venda é realizada antes da compra. Dessa forma, a saída esperada do processo de vendas é o pedido do cliente. Só depois que o pedido do cliente é confirmado, é que a compra dos equipamentos será realizada. A sequência e interação dos processos é comumente resumido e melhor visualizado através de um macrofluxo. Determinar e aplicar os critérios e métodos, incluindo monitoramento, medições e indicadores de desempenho relacionados, necessários para assegurar a operação e o controle eficazes desses processos. Definir o que precisa ser monitorado e quais os indicadores necessários ajudará a organização a garantir o controle dos resultados que os processos vão entregar. A organização deve identificar as necessidades de monitoramento ou indicador para que se possa acompanhar o andamento do processo e de seus resultados. Por exemplo, se existe risco significativo de fabricar peças com defeito, o índice de peças com defeito pode ser um indicador muito importante, pois, se esse índice aumentar, significa que a organização está fabricando peças inúteis, desperdiçando recurso e talvez deixando o cliente insatisfeito. Determinar os recursos necessários para esses processos e assegurar a sua disponibilidade. Os recursos são os elementos necessários para que um processo funcione, mas que não são consumidos e transformados em saídas, como ocorre com as entradas. Por exemplo, para fabricar móveis de madeira, provavelmente, precisaremos de ferramentas, máquinas, instalações e etc. Observe que esses recursos não são consumidos, mas podem ser utilizados para fabricar muitos móveis, talvez durante muito tempo. Além de materiais, nossos processos podem requerer outros recursos, como colaboradores, cargos. Esses recursos também devem ser determinados e estar disponíveis para uso. Atribuir as responsabilidades e autoridades para esses processos. Autoridade é o direito de mandar ou de realizar algo, já a responsabilidade é o dever, a obrigação de responder por algo. Por exemplo, o colaborador João pode fazer orçamentos para os clientes. No entanto, se um orçamento deixar de ser feito, isto não será um problema para o colaborador João. Agora, se o colaborador João tem a responsabilidade de fazer os orçamentos para os clientes, ele deve fazer os orçamentos e, se um orçamento deixar de ser feito, o João estará encrencado. Além de ser uma forma eficaz de manter os processos funcionando, a definição de responsabilidade e autoridade faz com que os limites de atuação de cada um fique claro, facilitando tanto a realização das atividades e tarefas quanto a cobrança por resultados. Abordar os riscos e oportunidades conforme determinados de acordo com os requisitos de 6.1. Ao determinar os fatores que poderiam causar algum desvio nos seus processos, a organização conseguirá colocar em prática controles preventivos para minimizar os efeitos negativos e a maximizar o aproveitamento das oportunidades que surgirem. Por exemplo, ao comercializar produtos perecíveis, há o risco do alimento não ser vendido até a data de validade. Assim, a organização precisa ter o controle das datas para tomar ações que evite o prejuízo, como a compra de uma quantidade adequada, a redução do preço e promoções, mas também que proteja o consumidor, como a retirada do alimento da prateleira assim que a data de validade passar.
avaliar esses processos e implementar quaisquer mudanças necessárias para assegurar que esses processos alcancem seus resultados pretendidos. Todos os processos passam por mudanças, por isso é necessário um acompanhamento constante dos resultados. A tomada de decisão sobre mudanças deve ser baseado nos dados obtidos. Por exemplo, ao identificar o aumento do índice de peças com defeitos, a organização avaliará o problema e deve decidir sobre o que será feito. Talvez trocar a máquina, contratar um novo colaborador para o setor, melhorar os processos e o sistema de gestão da qualidade. A organização deve perceber os pontos de melhoria, com base em toda a análise realizada e também nos resultados obtidos. A organização deve se desafiar, ou seja, se questionar: será que consigo produzir mais? O que preciso mudar para conseguir aumentar a minha produtividade? É viável? Onde preciso investir? Onde consigo economizar? A melhoria dos processos deve ser contínua, sempre aonde e o que melhorar. A norma também pede que toda essa análise e os resultados obtidos sejam documentados. Registrar essa análise ajudará a execução do processo. O registro dos resultados obtidos comprovarão que os processos estão produzindo o que foi planejado. 5. Liderança. Liderança pode ser definida como a capacidade de reunir e organizar pessoas, recursos e ideias, em busca de um objetivo comum a todos. A liderança é absolutamente essencial para qualquer tipo de equipe. Se existe liderança, existe uma perspectiva de harmonia e progresso. Se existe liderança, existe engajamento das pessoas, motivação e objetivos comuns. A alta administração deve demonstrar liderança e compromisso, estabelecer e comunicar uma política ambiental e garantir que as responsabilidades e autoridades sejam atribuídas, comunicadas e compreendidas. Uma dos pontos-chave da ISO 14001-2015 é a seção 5, intitulada Liderança. A mudança está na maneira como a alta gerência aborda a aplicação do SGA. Além disso, há mudanças significativas na maneira que os líderes precisam realizar. A NRB ISO 14001-2015. A liderança estabelece expectativas claras para a alta administração. Os executivos não são apenas responsáveis pela eficácia de seu SGA. Eles também têm tarefas específicas. Estabelecer objetivos para apoiar gerentes relevantes em suas funções, integrando os requisitos do SGA no processo de negócios da organização. Esses gerentes precisarão se concentrar no processo de planejamento para garantir que esses sistemas atendam aos resultados pretendidos, bem como para estabelecer objetivos de desempenho. Esta equipe, a alta administração, é responsável pela eficácia do SGA. Para isso, as considerações ambientais precisam ser incorporadas em seus principais processos de negócios. Para que serve esse item? Liderança pode ser definida como a capacidade de reunir e organizar pessoas, recursos e ideias, em busca de um objetivo comum a todos. A liderança é absolutamente essencial para qualquer tipo de equipe. Se existe liderança, existe uma perspectiva de harmonia e progresso. Se existe liderança, existe engajamento das pessoas, motivação e objetivos comuns. Exemplo: imagina uma equipe de futebol sem técnico. Provavelmente, cada jogador jogaria do seu jeito, na posição que mais gosta, seguindo a sua estratégia. Os jogadores têm o objetivo em comum, que é ganhar a partida. Porém, o caminho até esse objetivo seria bem confuso sem o técnico. O técnico é de grande importância, pois ele é quem comanda o time, analisa os jogadores, percebe o melhor de cada um e tenta colocá-los de forma que essa qualidade ajude o time, estuda os adversários e monta as estratégias para ganhar a partida. A alta direção precisa estar no controle do sistema de gestão ambiental. O seu comprometimento com o sistema aumentará as chances de alcançar os objetivos planejados. O que a norma quer dizer? A norma quer que a liderança tome as rédeas da situação quando o assunto é o sistema de gestão ambiental. A alta direção tem que estar envolvida e comprometida com o sistema. A alta direção deve ser parte ativa no sistema de gestão ambiental. Ela precisa conhecer e entender os indicadores que medem cada processo, assumir as responsabilidades, incentivar a melhoria contínua, disponibilizar os recursos necessários, caso as metas não sejam alcançadas. A alta direção junto com o restante da liderança deve se unir para decidir o que será feito. A norma atribuiu uma grande importância à liderança. Portanto, é preciso que a alta direção assuma suas responsabilidades e demonstre isso de forma clara. Como atender à norma? A norma deseja que a alta direção se envolva diretamente no sistema de gestão ambiental das seguintes formas:
Responsabilizando-se por prestar contas pela eficácia do sistema de gestão ambiental, a alta direção deve conhecer os processos, os indicadores de desempenho, os controles estabelecidos. A liderança da organização deve assumir a responsabilidade pelo sucesso do sistema de gestão ambiental, assegurando que a política da qualidade e os objetivos da qualidade sejam estabelecidos para o sistema de gestão ambiental e que sejam compatíveis com o contexto e a direção estratégica da organização. A alta direção deve garantir que a política e os objetivos estejam de acordo com o contexto e o planejamento da organização. A alta direção deve ser a responsável por elaborar a política ambiental e os objetivos da política ambiental. Política ambiental. A alta direção deve estabelecer, implementar e manter uma política ambiental que, dentro do âmbito definido em seu SGA, seja apropriada ao propósito e ao contexto da organização, incluindo a natureza, escala e impactos ambientais das suas atividades, produtos e serviços, proveja uma estrutura para o estabelecimento dos objetivos ambientais, inclua um comprometimento com a proteção do meio ambiente, incluindo a prevenção da poluição e outros compromissos específicos pertinentes para o contexto da organização, inclua um comprometimento em atender os seus requisitos legais e outros requisitos, inclui um comprometimento de melhoria contínua do SGA, para aumentar o desempenho ambiental. A política ambiental deve ser mantida como informação documentada, ser comunicada na organização, e estar à disposição para as partes interessadas. A política ambiental é uma declaração genérica do que a organização deseja atingir, é uma declaração de desejo sobre o que a organização pretende atingir. Comunicá-la é algo essencial para o sucesso de qualquer relação. Mais importante que comunicar, é saber comunicar de forma clara, desenvolvendo a política ambiental. Para que serve esse item? A política ambiental é uma declaração genérica do que a organização deseja atingir, é uma declaração de desejo sobre o que a organização pretende atingir. Exemplo, ao final de cada ano, é comum que coloquemos no papel os desejos para o novo ano. Por exemplo, você pode ter o desejo de melhorar a qualidade de vida, de conhecer novas culturas, de investir mais na sua carreira profissional e etc. Perceba que no exemplo deseja melhorar a qualidade de vida, mas não está definido como fazer. A política ambiental é isso, é uma meta genérica a ser alcançada. A política ambiental é, também, um compromisso da organização com as suas partes interessadas, ou seja, com os elementos que influenciam a organização, como clientes, fornecedores, colaboradores. A política ambiental deve funcionar como um guia na tomada de decisões sobre o sistema de gestão da qualidade e seus processos. O que a norma quer dizer? A alta direção é responsável por elaborar a política ambiental da organização. A política ambiental é uma declaração genérica do que o sistema de gestão ambiental quer atingir. Ao elaborar a política ambiental, a alta direção deve garantir que ela atenda a todos os itens que a norma descreve. A política deve estar relacionada com o contexto da organização e as suas estratégias. Deve se comprometer com a satisfação do cliente e a melhoria contínua do sistema, como atender à norma. A alta direção deve elaborar uma política ambiental que seja apropriada ao propósito e ao contexto da organização e apoie seu direcionamento estratégico. A forma como os itens da política ambiental são formulados depende da postura que a organização deseja ter em relação ao SGA. A política da qualidade pode conter expressões como promover e incentivar quando desejar ter uma postura de desenvolvimento e participação. Por outro lado, expressões como garantir e assegurar quando desejar ter uma postura de manutenção e continuidade. Portanto, devemos formular a política ambiental baseada nas estratégias da organização. Por exemplo, não se coloca na política ambiental expressões como promover e incentivar, quando na verdade a intenção é atingir um objetivo muito mais ambicioso. Garantir a alta qualidade, proveja uma estrutura para o estabelecimento dos objetivos ambientais. Objetivos da qualidade são os objetivos da organização para o seu sistema de gestão ambiental. Então, a cada item da política ambiental tem que ser possível associar um ou mais objetivos ambientais. No início do texto temos um exemplo sobre a lista de desejos para o novo ano. Um deles é a melhora da qualidade de vida. O objetivo que pode ser associado a esse desejo seria a prática de atividade física 4 vezes por semana,
que é uma das formas de se conseguir atingir esse desejo. Veja o conceito de objetivos ambientais. Inclua um comprometimento em satisfazer requisitos aplicáveis. É obrigatório declarar na política ambiental que a organização está comprometida com os requisitos aplicáveis, ou seja, os requisitos da própria organização como estatutos e contratos, e também os requisitos legais como os exigidos por lei e regulamentos externos que regem a organização. Veja um exemplo de trecho da política ambiental. Cumprir as regulamentações vigentes e outras exigências de clientes, comunidade, acionistas e colaboradores. Inclua um comprometimento com a melhoria contínua do sistema de gestão ambiental. Isso significa que não basta apenas um bom SGA. Ele precisa ser melhorado continuamente e isso precisa estar claramente declarado na política ambiental. Veja um exemplo de trecho da política ambiental. A GCI visa a produção sustentável de brinquedos, respeitando o meio ambiente, otimizando o uso dos recursos naturais e minimizando a geração de resíduos, prevenindo a poluição, atendendo à legislação ambiental, implementando metas e objetivos, buscando a melhoria nos processos, incorporando os assuntos ambientais aos seus negócios. Política ambiental. Outro exemplo de política ambiental. Empresa. INPAC. Empresa de Artefatos de Concreto Limitada. A INPAC visa a produção sustentável de artefatos de concreto, respeitando o meio ambiente, otimizando o uso dos recursos naturais e minimizando a geração de resíduos, prevenindo a poluição, atendendo à legislação ambiental, implementando metas e objetivos, buscando a melhoria nos processos, incorporando os assuntos ambientais aos seus negócios. Para ser adequada à versão 2015 seria necessário incluir outros compromissos específicos para a proteção ambiental, pertinente para o contexto da organização, incluir aumentar o desempenho ambiental, comunicando a política ambiental. Para que serve esse item? A comunicação é algo essencial para o sucesso de qualquer relação. Mais importante que se comunicar, é saber como se comunicar de forma clara. Exemplo. Quantas vezes em nossa trajetória nos deparamos com conceitos que não compreendemos no primeiro momento, não enxergamos a sua utilidade e por isso, não damos a devida atenção. A partir do momento em que vimos a sua utilidade conseguimos entender melhor sua função e a sua importância. Por isso, a compreensão da política da qualidade é tão importante. A política ambiental é um desejo ou uma meta genérica a ser alcançada pela organização e por seu sistema de gestão ambiental. Cabe à alta direção conscientizar os colaboradores sobre o seu significado e importância. A política ambiental, depois de elaborada, deve ser disponibilizada, comunicada e entendida. O objetivo é que os colaboradores entendam a política ambiental da organização para auxiliar na busca pela realização dos desejos definidos nela. O que a norma quer dizer? A política ambiental é uma declaração dos desejos que a organização pretende atingir. Após elaborá-la, a alta direção deve comunicar a política para as partes interessadas. As partes interessadas são, por exemplo, os colaboradores, os clientes, os fornecedores. Não basta apenas a organização elaborar uma política da qualidade, ela precisa ser disponibilizada para todos na organização, mas, mais do que estar disponível, a política deve ser entendida e aplicada. Para que os desejos ali escritos possam ser efetivamente alcançados, o colaborador deve ser capaz de entender como a sua função pode influenciar na política, como atender à norma. A norma exige que a política ambiental deve estar disponível e ser mantida como informação documentada. A política ambiental tem que estar acessível para todos. Além disso, ela deve ser um documento da organização. Pode ser um documento impresso, virtual, em vídeo, em áudio, etc. Uma forma de divulgação é, por exemplo, dar acesso e instruir os colaboradores a realizar uma leitura do documento em ambiente virtual como sites, intranet, software. Imprimir a política e moldurar para colocar nos locais em que os colaboradores sempre acessam é uma das formas mais comuns de divulgação. Esse costuma ser um método eficaz e facilmente notado pelo auditor em processos de auditória da organização. Ser comunicada, entendida e aplicada na organização. Todos da organização devem ser comunicados sobre a política da qualidade. Ela deve ser entendida pelos colaboradores e efetivamente aplicada na organização. Por exemplo, a organização pode estabelecer um procedimento de realizar reunião com cada novo colaborador para conscientizá-los da política ambiental e da importância do sistema de gestão ambiental para a organização. Outra opção seria uma reunião geral de conscientização,
Nesse caso, é interessante o uso de uma ata de reunião, assinada por todos os participantes, para comprovar a presença dos colaboradores na conscientização sobre a política ambiental. Estar disponível para partes interessadas pertinentes, como apropriado. As partes interessadas são os colaboradores, clientes, sócios, fornecedores, a sociedade, ou seja, todos os elementos que influenciam na organização. A norma não define como comunicar a política ambiental às partes interessadas, portanto, cabe à organização escolher a maneira que a organização achar mais eficaz. Uma forma muito comum de divulgação é através do site da organização. 5.3. Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais. A alta direção deve assegurar que as responsabilidades e autoridades para papéis pertinentes sejam atribuídas e comunicadas na organização. A alta direção deve atribuir a responsabilidade e autoridade para assegurar que o SGA esteja conforme com os requisitos desta norma, relatar o desempenho do SGA, incluindo o desempenho ambiental, para a alta direção. Para que serve esse item? Qualquer processo, por mais simples que ele seja, deve possuir um responsável. Afinal, como diz o ditado, cachorro de dois donos morre de fome. Os colaboradores da organização precisam saber exatamente o papel que possuem dentro dos processos e a liderança precisa saber quem é responsável pelo que. Há uma diferença entre autoridade e responsabilidade. Autoridade é o direito de mandar ou de realizar algo, já a responsabilidade é o dever, a obrigação de responder por algo. Isto significa que, se este algo não for bem feito ou não funcionar corretamente, a culpa será do responsável. Exemplo: por exemplo, o colaborador João pode fazer orçamentos para os clientes. No entanto, se um orçamento deixar de ser feito, isto não será um problema para o funcionário João. Agora, se o colaborador João tem a responsabilidade de fazer os orçamentos para os clientes, ele deve fazer os orçamentos e, se um orçamento deixar de ser feito, o João estará encrencado. Além de ser uma forma eficaz de manter os processos funcionando, a definição de responsabilidade e autoridade faz com que os limites de atuação de cada um fique claro, facilitando tanto a realização das atividades e tarefas quanto a cobrança por resultados. O que a norma quer dizer? As atribuições de papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais é um dever da alta direção. Pode-se atribuir uma responsabilidade diretamente a um funcionário, a um cargo ou a um processo que, por sua vez, já deve ter um responsável. O objetivo é definir quem responde pelo que na organização. Com as responsabilidades definidas, a organização conseguirá controlar melhor o seu SGA, seus processos e todas as atividades que o envolvem. Essa definição pode ser documentada, mas não é uma exigência da norma. O mais importante não é criar a documentação com as responsabilidades atribuídas. Isso é muito simples e fácil. O mais importante é a alta direção atribuir e comunicar essas responsabilidades para os funcionários certos, que possam exercer essas responsabilidades, zelando pelos interesses e pela qualidade da organização, como atender à norma. Para atender esse requisito da norma, a alta direção precisa definir, comunicar e deixar bem claro quais são os papéis, responsabilidades, autoridades organizacionais e a quem isso será atribuído. Deve ser analisado cada uma das responsabilidades descritas e atribuí-las de acordo com a conveniência da organização. Para que isso fique bem definido, pode-se também documentar através de uma ata de reunião onde as saídas serão as definições de papéis, responsabilidades e autoridades da organização, podendo também ser elaborado um organograma que irá representar visualmente a estrutura da organização juntamente com todos os responsáveis, colaboradores, cargos ou processo. Chegamos ao final do módulo 1, preparamos um quiz, com algumas perguntas fáceis, com o objetivo de reforçar o seu conhecimento. Assim que você responder ao quiz, estarei aguardando você, no módulo 2, ok?